Quero trazer uma palavra ao teu coração chamada: o Egito não vai te ajudar. Nós estamos encerrando o mês de agosto e nós profetizamos no começo desse mês que esse seria o mês agosto de Deus. Quantos foram abençoados esse mês? E a gente vai terminar o mês com uma mensagem também de empoderamento para a nossa vida. Agosto de Deus. Mas para que o agosto de Deus funcione, nós precisamos também entender que algumas coisas já não nos cabem mais. O Egito não vai te ajudar. Diz a duas pessoas, por favor: o Egito não vai te ajudar. Mas deixa claro para ela assim, o Egito não vai te ajudar. Larga a mão disso, que não adianta. Nós precisamos ter clareza, irmãos, que Deus, Ele é conosco. Deus está nos apoiando. Mas para que a gente tenha essa consciência, esse coração queimando nessa verdade, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Todos os dias nós precisamos ter relacionamento com Deus. E Deus não é, apesar dele ter vindo à terra em forma humana, mas a Bíblia diz que Ele é Espírito. Não vemos. E por isso, talvez a razão de que muitas pessoas deixam Deus como último recurso, porque não vê. A gente não vê Deus. E aí, por nós não vermos, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, de uma crise, a gente sempre se apega às coisas que a gente enxerga. A gente sempre se apega às coisas que a gente pode apalpar. Como Deus a gente não vê, a gente acaba deixando Deus no final da fila. A gente só busca Deus nos últimos momentos. A gente só lembra de Deus como último recurso. A gente só busca ter relacionamento com Deus quando a gente não tem mais o que fazer, não tem mais a quem recorrer, não tem mais recursos para a gente usar. Aí a gente lembra que Deus está lá. Deus não pode ser a última coisa. Deus precisa ser sempre o primeiro da nossa lista. Irmãos, essa talvez seja uma razão de a gente acabar caindo em armadilhas, de confiar mais no que nós podemos ver e pegar, do que naquilo que a gente não enxerga. Essa continua sendo a arma que o diabo usa. Ele usou com Jesus e ainda usa conosco. O diabo disse: você está com fome? Quando tentou Jesus, depois de 40 dias de jejum, o diabo disse: você está com fome, tem fome? Então transforma essas pedras em pães. Ele estava dizendo em outras palavras: mate a sua fome com aquilo que você consegue pegar, com aquilo que você consegue sentir. Mas Deus nos convida a nos posicionarmos como homens e mulheres de fé. A fé não tem nada a ver com a sua visão. A fé tem a ver com a sua convicção. A fé não tem nada a ver com o que você enxerga. A fé tem a ver com o que você espera. A fé não tem nada a ver com o que você apalpa. A fé tem a ver com o que você pode criar na sua mente, no seu coração, relacionado ao que Deus é capaz de fazer. Nós somos desafiados todos os dias a sermos homens e mulheres de fé nessa geração. E para isso a gente precisa se comprometer em se relacionar com Deus invisível, mas um Deus vivo, um Deus real. Tem gente tentado, irmãos, a construir sua vida baseado nas coisas à sua volta. Ou seja, está muito bem quando tudo vai bem, quando tudo funciona. Está muito mal quando as coisas saem do controle. Está feliz quando todos estão te apoiando, mas está muito triste quando as pessoas dizem um não. Você não pode se basear com o que está à sua volta. Você é um homem ou mulher de fé. Diga assim: eu sou um homem ou uma mulher de fé. Então chega dessa vida que a gente se baseia nas coisas que a gente pode ver ou que a gente pode pegar. Vamos verdadeiramente ser gente de fé. O texto que nós lemos aqui, irmãos, fala da história do rei chamado Ezequias,
que também está lá em 2 Reis. Essa história, Ezequias foi um dos reis de Israel, e ele se levanta, quando seu pai morre, ele se levanta para fazer diferente, porque o seu pai foi um rei mau aos olhos de Deus, fez tudo o contrário do que Deus ele queria. Aí Ezequias vai e assume o trono, muito jovem, assume o trono, e ele exatamente faz o oposto do seu pai. Ele vai lá e ele restitui o culto a Deus em Jerusalém. Ele organiza a casa de Deus. Ele tira todos os deuses estranhos. Ele tira as imagens. Ele quebra as imagens de escultura. Ele vai lá e levanta um altar para Deus. Ele vai lá e monta um culto para Deus. Ele é um homem de fé, fazendo uma história diferente sobre a sua geração. Um homem de Deus. Ezequias foi um homem de Deus. Organizou as coisas para Deus em Israel. Mas escute, quando o rei da Síria, chamado Senaqueribe, que é um nome para você colocar no seu filho, Senaqueribe, um nome bonito. E aí, Senaqueribe, ele vai lá e ameaça Ezequias de destruir o reinado de Ezequias. E aí, ao invés de Ezequias buscar a Deus como primeiro, ele vai bater na porta do Egito, irmão. O texto está lá. Se você ler o texto em 2 Reis, você vai ver. Ezequias vai pedir ajuda ao rei do Egito. Por quê? Porque o Egito era a maior potência daquela época. Era como que você está aqui no Brasil, alguém te ameaça, você vai pedir ajuda aos Estados Unidos para entrar numa batalha em que Deus te faria vencedor. Preste atenção, porque Deus vai falar poderosamente com você nessa noite. Diz essa pessoa que tem ao seu lado assim: na hora da crise, não bata na porta do Egito. Diz a ela assim: na hora da pressão, não vá pedir ajuda no Egito. Diga assim: na hora que o diabo montar uma cilada contra você, uma ameaça na sua direção, não vai pedir ajuda no Egito, porque o Egito não vai te ajudar, irmão. E tem muita gente assim hoje. Vai bater na porta do Egito pedindo ajuda. Esse homem de Deus, escute, um homem de Deus, preferiu confiar em outro rei. Por quê? Porque esse outro rei era extremamente forte. E ele diz assim: olha, Senaqueribe está vindo com o seu exército contra mim, eu vou pedir ajuda ao rei do Egito, porque ninguém pode deter o exército do Egito. E aí ele resolve confiar em outro rei, em outro exército, do que dobrar os seus joelhos e apresentar a Deus a sua luta. Esse é o grande problema, irmãos. Se nas pressões da vida você prefere confiar no que você vê do que na sua fé, irmãos, isso é uma grande cilada, uma grande furada para a sua vida. Se nas maiores guerras você prefere ficar confiando naquilo que você pode contabilizar, naquilo que você pode apalpar, eu quero te dizer que a tua fé está lá embaixo. Hoje é noite de Deus te levar a outro nível de fé. Hoje é noite de Deus vai aumentar o seu nível da sua fé. Então cuidado com as ideias e pensamentos que surgem quando você está sobre uma pressão. Quando você está debaixo de um ataque do inimigo, cuidado com o que a sua mente pensa. Cuidado com o que o seu coração deseja. Não permita fazer coisas irresponsáveis quando você está debaixo de um ataque. Não permita você ir bater na porta de lugares que você não deveria ir quando você está na pressão. Não permita você ouvir pessoas que você não deveria ouvir quando você está lutando uma guerra sua e da sua casa. Mas pastor, eu creio. Por quê? Porque eu todo domingo eu estou na igreja, toda quinta eu estou na igreja, eu canto as músicas, eu leio a palavra, eu creio, pastor, eu creio, mas eu quero te dizer nessa noite que isso não garante que você é um homem de fé. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: só isso não basta. Mas diga a ela mesmo, diga assim: só isso é pouco. Você precisa provar que você é um homem ou mulher de fé. É na hora da perseguição, é na hora da luta, é na hora da crise, aonde você não vai bater na porta do Egito, você vai bater, você vai se ajoelhar e buscar o Deus que pode fazer todas as coisas.
Deus não está o último da sua fila, Deus é o primeiro. Deus não é esquecido por você e a sua casa, Deus é o primeiro a ser lembrado. Deus não é o último recurso, Deus é o seu único recurso. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Quais as lições desse texto que a gente aprende, irmãos, com esses 3 versículos que nós lemos? Isaías capítulo 30, verso 19. Deus falando: ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O seu choro tem dias contados. O seu choro tem dias contados. As suas lágrimas estão sendo vistas por Deus. O choro da sua família tem dias para terminar. Deus está dizendo: você não vai chorar mais. Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro a Ele. Para de bater na porta do Egito, porque o Egito não vai te ajudar. Primeira lição: você precisa ter a certeza que a sua vitória vem do Senhor. Diga assim: a minha vitória vem do alto. Diga assim: a minha vitória vem de Deus. Diga assim: a minha vitória vem do Senhor. A vitória da sua casa vem de Deus. A vitória do seu casamento vem do alto. A vitória da sua geração, dos seus filhos, vem do Senhor. Perceba que o texto diz, Deus dizendo: eu me compadeço de vocês quando vocês resolvem clamar a mim. Deus está dizendo: eu tenho resposta para o seu clamor. Eu tenho resposta para a sua oração. Eu tenho resposta para a sua busca. O problema é que a gente não está buscando, não está orando, não está clamando. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Deus nunca falha, nós falhamos. Deus nunca se atrasa, nós nos atrasamos. Deus nunca erra, nós erramos. Deus nunca escreve torto, nós escrevemos troncho. O problema é que a gente não está clamando como deveria, não está buscando como deveria, não está orando como deveria, porque a gente está colocando Deus como o último da fila. Seja sincero e verdadeiro. Saia daqui de forma diferente nessa noite. Nós precisamos saber identificar a voz de Deus e a voz que vem de Deus. A quem você recorre primeiro no meio de uma crise? A quem você lembra primeiro no meio de uma pressão? Quem vem primeiro na sua mente? A quem você bate na porta pedindo ajuda primeiro? O texto diz: quando eu ouvi o clamor seu, eu tenho uma resposta para você. Quer resposta de Deus? Quem quer resposta de Deus aqui? Quer resposta de Deus para essa luta, para essa batalha? Você precisa clamar a Ele. Para de colocar essa responsabilidade na mão de alguém. Ai, pastor, ore por mim. Eu oro, mas você está orando? Lida de oração. Juliana, ora pela minha casa. Juliana, você tem que dizer: eu oro, mas você está orando? Porque senão as pessoas descansam na oração do outro. Você precisa clamar, você precisa orar, porque Deus tem uma resposta para você. O texto diz, falando para Ezequias: eu estou esperando você me buscar, Ezequias, mas você foi bater na porta do Egito. O Egito não vai ajudar você, quem vai ajudar sou eu. O Egito não vai livrar você, quem vai livrar sou eu. O Egito não tem a salvação e o livramento que você precisa, quem tem sou eu, diz o Senhor. É como Deus falando, irmãos, para mim e para você. Assim que você começar a me buscar, você vai parar de chorar. Deus está dizendo: eu estou com você nessa batalha. Clame, ore, se ajoelhe, comece a abrir a sua boca. Mas pastor, eu não sei orar. Acaba com isso, irmão. Olha para essa pessoa e diga assim: acabe com esse negócio de você dizer que não sabe orar. Você sabe falar? Pergunta ela: você sabe falar? Então você sabe orar. Vamos orar com a irmã fulana. Ai, pastor, eu sou tímida para orar. Irmão, que é isso, irmão?
falar dos outros, você não é tímida. Hoje eu estou afiado. Eu fico, pastor, não, pastor, porque fulana tem uma timidez para orar. Não tem timidez para falar. Acaba com esse negócio, irmão. Se você sabe falar, você sabe orar. Como assim, pastor? Oração é um diálogo. Oração é uma conversa. Se você conversa com pessoas, você também conversa com Deus. É só você começar a falar. Deus está esperando por você. Deus está esperando por você, encontrar você de joelho clamando para Ele, porque Ele vai responder, Ele vai parar o seu choro, Ele vai livrar a sua casa. Deus tem resposta. Deus está dizendo a Ezequias: você errou, você não tinha que ter ido buscar ajuda no Egito, eu estou esperando você clamar a mim. Clame a mim, eu responder-te-ei. Não viva falando bobagem, irmãos, perdendo a direção, por ser guiado pela emoção. O problema é que tem muita gente que só vê Deus no final da história. Diga assim: Deus não está no final, Deus está no princípio. Deus, Ele é o primeiro. Deus, Ele é antes de qualquer coisa. Deus tem vitória para você. A sua vitória vem de Deus. Ouça Deus falando com você. Tem voz de Deus para a sua vida. Deus não está com a boca fechada que não possa falar com você. O problema é que a gente está muito confuso nessa geração, porque são muitos zumbidos, são muitos sons, e a gente acaba que a gente não consegue distinguir a voz de Deus, porque tem muito zumbido nos nossos ouvidos. E um zumbido é chato. Alguém já passou por isso? Alguém já esteve no lugar de um zumbido no seu pé do ouvido? Alguém já sofreu com isso dentro do seu ouvido, um zumbido que não passa? É terrível, amém? Mas nós precisamos aprender a frear os zumbidos, e a gente está discernindo a voz de Deus, porque Deus continua falando. Deus continua falando comigo, com você. Deus continua falando comigo, com você. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Nós precisamos parar de buscar ajuda no Egito e buscar ajuda no Deus Todo-Poderoso. Sua casa não precisa do Egito, sua casa precisa de Deus Israel. Sua casa não precisa da ajuda do Egito, sua casa precisa da ajuda de Jerusalém, de Deus Todo-Poderoso que muda histórias. O Egito representa um tempo de escravidão, o Egito representa uma prisão. E às vezes a gente está aprisionando a nossa vida em áreas sem perceber, porque a gente está pedindo ajuda ao Egito. Para de pedir ajuda ao Egito, porque o Egito não vai te ajudar. Quantos estão ouvindo Deus falar aqui? Segundo, verso 20 diz, acompanhe comigo a leitura: embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, quem deu? O próprio Deus. Aprenda uma lição: não se iluda com a falsa ajuda. Olha para essa pessoa e diga assim: para de viver iludido. Diga assim: chega dessa ilusão, cai na real. No texto diz, o seu mestre não se esconderá mais, porque os seus próprios olhos o verão. O texto diz que os teus olhos verão o agir de Deus. Por que Ezequias foi pedir ajuda a Faraó, se ele conhecia o Deus de Isaías? Por que será que tem gente que vai pedir ajuda ao Egito, se conhece o Deus que serve? Diga assim: porque se iludiu. Mas diga mesmo: porque se iludiu. Ezequias olhou e disse assim: uau, o Faraó tem um exército
poderosíssimo, muito armado, tem muitas armas, tem muita potência, ele sabe fazer, ele vai me ajudar. Se iludiu, irmão. Tem muita gente iludida. Conhece o Deus de Israel, mas prefere confiar no exército de Faraó. Ezequias vai lá, pede ajuda a Faraó, iludido. Cuidado, porque o diabo anda iludindo pessoas. Cuidado com a ilusão desse mundo. Tem gente valorizando mais as coisas e pessoas do que o Deus que fez as coisas e as pessoas. Tem gente que é assim, pastor, olha, eu estou aqui, eu confio em Deus, pastor, mas quando aperta o negócio, a pessoa corre para o Egito. Eu vou lá, viu, pastor, eu vou só pedir um conselho. Aí vai para o Egito e não volta mais nunca. Cadê fulano? Ah, pastor, fulano se desviou. Cadê Cicrana? Ah, pastor, Cicrana está por aí, só misericórdia. Foi pedir ajuda no Egito, irmão, se iludiu, ficou lá. Tenha cuidado. Você está comigo? Deus está falando com pessoas aqui. Para de ir bater nessa porta, porque você está se iludindo. Para de ir consultar essa pessoa que você está se iludindo. Para de ir pedir ajuda onde você não deve, porque você está se iludindo. Se você for para 2 Reis, capítulo 18, verso 21, você vai ver a vergonha que Ezequias passa, quando ele está indo lá para Faraó, pedir ajuda ao exército de Faraó. O comandante do seu exército vai lá e diz a ele: ei, meu senhor, o que você está fazendo indo pedir ajuda ao exército de Faraó, batendo na porta do Egito? Sabe o que ele diz? No capítulo 18, verso 21 de 2 Reis, ele diz: por que você está confiando no Egito? O Egito é um caniço quebrado. Está lá, você lê lá na sua Bíblia depois, 2 Reis, capítulo 18, verso 21. O comandante diz assim: meu senhor, o senhor está indo pedir ajuda no Egito? Sabe o que o Egito representa? Um caniço quebrado. O que é um caniço quebrado? O que é um caniço quebrado? É uma cana quebrada. Agora eu lhe pergunto: uma cana quebrada pode sustentar o quê, irmão? Um caniço quebrado vai apoiar o quê? Ezequias estava indo confiar no Egito, e o comandante usado por Deus vai lá e dá um conselho a ele: você está indo bater na porta de alguém que é como um caniço quebrado aos olhos de Deus, não vai resolver o seu problema. Aliás, vai aumentar o seu problema. Quem se apoia num caniço quebrado se dá mal, irmão. Eu sei que a pressão não é fácil, mas não vai funcionar fazendo isso. O Egito não vai te ajudar. Tem gente que é como um caniço quebrado. Você está indo bater na porta dessa pessoa. Um caniço quebrado é uma falsa ajuda. Você acha que vai te ajudar, mas se você se apoiar, você cai junto com ele. Tem lugares que parecem ajuda, mas são falsas para a sua vida. Tem pessoas que parecem que vão te ajudar, mas são falsas ajuda. Tenha cuidado com isso. Abra seus olhos em nome de Jesus. Balance esse crente pentecostal e diga assim: chega, abra seus olhos, não se iluda, acorda, desperta. Tenha cuidado com a falsa ajuda, porque você pode cair junto com ela. Tem gente que vai se apoiar em alguém e acaba caindo junto. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim, irmão? Um cai, aí a outra pessoa diz: pastor, eu vou ajudar aquela pessoa que caiu. Vai lá, se apoia nela, cai junto. Porque você não foi lá para ajudar a levantar, você foi lá para se apoiar no que ela diz. Ah, é porque eu não concordo. Ah, é porque eu tô arrasada com aquilo ali. Ah, é porque é fulana que fala assim. Aí vai se apoiar naquela que está quebrado, quebra-se junto. Cuidado com as falsas ajudas. Tem gente que parece um caniço quebrado. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: não é você não. Diga assim, porque você está firme em Deus. Uma falsa ajuda, um falso apoio, uma falsa amizade, um falso amor. Preste atenção nisso, irmãos. Cuidado com a ilusão.
um falso crente. Cuidado com a ilusão, irmão. Deus está te dizendo, para de se iludir. Você só está dando uma desculpa para o seu desespero. Isso não vai resolver o seu problema, irmão. Deus está dizendo, eu sou a sua solução. E ponto final. Eu conheço o que você precisa. Mas pastor, e eu me vejo como um caniço quebrado. E agora? Jesus dá jeito. Jesus dá jeito. Diga assim, Jesus dá jeito. Mateus capítulo 12, verso 20, a Bíblia diz, Jesus não veio para esmagar o caniço quebrado. Jesus não veio para apagar o pavio que fumega. Jesus veio para consertar. Se está quebrado, Ele ajeita. Se está se apagando, Ele acende de novo a chama. Porque Jesus tem jeito para a nossa vida. Mas não se distraia com o inimigo. Não perca seu foco. Não se iluda com as propostas. Não se iluda com esse mercado. Não se iluda com aquilo que o diabo tem colocado nos seus olhos. A promessa de Deus é maior do que qualquer ameaça para a sua vida. A promessa de Deus é maior do que qualquer ilusão desse mundo. Busque Deus, fale com Deus, pergunte a Deus, essa pessoa, é esse lugar, é esse emprego, é isso que eu tenho que fazer. Pergunta para Deus, Ele vai te responder, Ele vai te dar a direção. O problema é que a gente não está mais orando como a gente deveria, irmãos. E olha, volte a orar, e você vai começar a ver que a coisa vai começar a funcionar. Porque falta de oração paralisa. Quando a gente para de orar, a gente esfria, amém? Quando a gente para de orar, a gente para de avançar. Quando a gente para de orar, a gente para de queimar. Quando a gente para de orar, a gente para de ouvir a voz de Deus. Volte a orar, ore incessantemente, ore constantemente, ore o tempo todo, ore, ore, ore. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, está na hora de você orar mais. Ora mais, ora mais, ora mais, ora mais, ora mais. Ora mais. A gente quer aquela oração R.O. Qual é a oração R.O., pastor? É o resto de ontem? Não, a oração rápida e objetiva. Quando a gente vai deitar na cama para dormir, a gente começa a orar e a gente se apaga. Está se identificando, né? Está na hora de a gente investir mais tempo em oração. Deus está dizendo, olha, esse pão da angústia sou eu. Essa água da aflição sou eu. Só conseguimos enxergar assim quando nós temos uma vida de oração ativa. Então ore mais em nome de Jesus. Amém? Por último e não menos importante, verso 21, a Bíblia diz. Verso 21, a Bíblia diz: quer você volte-se para a direita, quer você volte-se para a esquerda, tem uma voz atrás de você que diz, esse é o caminho, siga nele. A última lição, a solução está bem perto de você. A solução para a sua família está bem pertinho de você. A solução para a sua vida financeira está bem pertinho de você. A solução para a sua vida com Deus está bem pertinho de você. Perceba que o texto diz, uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, ande nele. Ezequias, por mais que você tente ir para a direita, tente ir para a esquerda, eu estou bem pertinho de você, sussurrando aos seus ouvidos, dizendo, esse é o caminho, siga e avance nele. É que a gente acha que Deus está longe de nós. A gente coloca muitos pretextos e argumentos para a gente poder falar com Deus, para a gente sentir Deus, para a gente ouvir Deus. Mas Deus está bem perto de você. Deus está bem pertinho, a solução está bem perto da sua vida. Por mais que você olhe de lado, enxergue de lado, ou pessoas se enxerguem de lado, se fosse você, você precisa fazer o que Deus está dizendo.
ouça a voz que vem de Deus direcionando os seus passos. Deus está te dizendo hoje aqui nesse lugar: eu não te enxergo como as pessoas te enxergam. Eu não estou me relacionando com você como as pessoas se relacionam. Sabe aqueles dias que a gente pensa em desistir? Deus está dizendo nessa noite a nós: eu estarei bem perto de você. Eu estarei sussurrando aos seus ouvidos. Eu estarei falando com você, atrás de você. Por que a voz vem de trás? Porque ela nos impulsiona para frente, ela nos empurra. E se a gente ainda quiser olhar para trás como alguém que está sentindo falta de um passado, Deus está dizendo em voz alta aos nossos ouvidos: siga para frente, siga adiante. Esse é o caminho, ande nele. Tem gente que vai olhar para nós e vai dizer: mas você é teimosinha mesmo, e voltou para lá, para esse lugar. Depois de tudo que você passou, você voltou. Você ainda se submete a isso. Você vai aceitar isso de novo. E nós vamos declarar para todos ouvir: eu decidi ser guiado pela voz de Deus. Tem gente que não vai entender a sua decisão. Mas não se preocupa não, o mais importante é você estar decidindo ser guiado pela voz de Deus. Isso é o mais seguro para você e a sua casa. É você decidir não dar um passo sem ouvir a Deus. É você decidir não tomar uma atitude, uma decisão, sem ouvir antes a Deus. É você decidir não dizer um sim, sem você ouvir de Deus uma direção. Se comprometa nessa noite a viver assim. Antes de qualquer passo, antes de qualquer decisão, busque ouvir a voz de Deus. A solução está bem perto de você. Deus continua falando. O problema é que nós não estamos ouvindo bem a Deus. Quando você pensar em se inclinar para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: esse não é o caminho para você. Siga por onde eu estou direcionando. Ele não está longe, ele está bem perto, atrás de você, sussurrando aos seus ouvidos. Esse é o caminho. Deus está dizendo: eu estou com você. Ezequias, eu estou com você. Não adianta você querer buscar ajuda. Não adianta você querer se inclinar para outros lugares. Confie em mim, Deus está dizendo. Sabe, talvez a grande questão da sua vida seja a verdadeira confiança. Está na hora de você colocar a sua verdadeira confiança em Deus. E você acalmar a sua alma e descansar a sua angústia. E saber que Deus está perto de você. Deus não está longe, Deus está perto. Deus não está gritando, Ele está sussurrando aos seus ouvidos. Deus não precisa estar gritando para que você possa ouvi-lo. Deus, Ele continua bem pertinho de você, sussurrando, dizendo: esse é o caminho. Para de fazer isso. Deus está dizendo a você nessa noite: para de fazer essas escolhas. Para de querer pegar atalhos. Para de estar se iludindo com esse mundo. Para de se iludir com as pessoas que querem te fazer desviar o caminho. Deus está dizendo aos seus ouvidos nessa noite: siga o caminho que eu te apontei, faça do jeitinho que eu te falei. Eu estou com você. Não se preocupa. Aos seus olhos parece que está demorando, mas não está demorando. Está apenas sendo processado o milagre que Deus vai liberar sobre a sua casa. Não entre em crise, porque parece que Deus não está respondendo. Não. Deus ainda continua respondendo aos seus ouvidos. A questão é que parece que você está dando mais atenção aos zumbidos e às vozes. Mas Deus se trouxe nessa noite para dizer a você: ninguém pode deter os meus planos ao seu respeito.
ninguém impedirá aquilo que eu planejei para você. Você só precisa seguir a minha direção. Deus está dizendo nessa noite para você: pare de ir buscar ajuda no Egito. E você sabe do que Deus está falando. Você sabe mais do que ninguém que Deus está falando com você nessa noite aqui nesse lugar. Chega de buscar ajuda aonde você não deve. Chega de buscar ajuda para matar essa fome da sua carne no lugar que você não deve. Chega de buscar ajuda para matar esse anseio da sua alma em pessoas que não devem. Chega de você mendigar de sentimentos de pessoas que não te valorizam. Chega de você bater na porta do Egito. Existe um Deus Todo-Poderoso que tem tudo aquilo que você e a sua casa precisa, e Ele está pronto para te abençoar. Ele quer te guiar, Ele quer guiar os seus passos, Ele quer estar com você, ainda que você passe pelo vale da sombra e morte, Ele estará com você, sussurrando aos seus ouvidos: não vá pela direita, não vá para a esquerda, não é direita, não é esquerda, siga em frente sem olhar para trás, porque você vai vencer, você vai chegar lá, você e a sua casa irão contemplar dos melhores milagres que eu tenho para você, diz o Senhor nessa noite. Sabe qual foi o final dessa história? Abra por favor Isaías capítulo 37, ou bota aqui no telão por favor, Isaías 37 verso 36. Vê só o que diz esse texto que Deus faz com Ezequias. A Bíblia diz: então o anjo do Senhor, ele veio. Então o anjo do Senhor, ele veio. Por que ele veio? Porque Ezequias parou de querer ir para a direita, de querer ir para a esquerda. Ezequias decidiu ouvir a voz de Deus e seguir o caminho. É nele que eu devo andar. Aí Deus manda um anjo para resolver o problema. Deus manda um anjo para lutar a sua guerra. Deus manda um anjo para destravar a sua vida. Deus manda um anjo para repreender as tempestades da sua vida. Deus manda um anjo para parar o inimigo da sua família. A Bíblia diz que o anjo veio e matou 185 mil homens. Diga assim: um anjo. Diga assim: um anjo. Você não está entendendo? É um anjo. Ah, você não faz noção não. Diga assim: um anjo. Diga assim: Senhor, eu só preciso de um anjo para lutar a minha guerra. Para lutar a minha guerra. A guerra da minha família vai ser vencida pela voz de Deus. Porque quando Deus fala, um anjo resolve o problema. Quando Deus fala, um anjo põe por terra um exército todo poderoso. O texto diz que o anjo matou 185 mil homens no acampamento da Síria. Senaqueribe? Um anjo só resolveu a parada. Um anjo só resolveu a parada. E aí o texto diz: quando o povo, olha só, o povo estava dormindo, Ezequias e o seu exército estava dormindo e Deus trabalhando. Olha para esse crente que está ao seu lado e diga assim: eu profetizo que Deus trabalha enquanto você dorme. Deus trabalha enquanto você descansa. Deus trabalha enquanto você coloca os teus joelhos no chão. Deus trabalha enquanto você coloca a sua cara no pó e chora, e ora, e clama. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando a favor da sua casa. Eu declaro que quando você acordar amanhã, Deus já fez. Você não entendeu? Amanhã, quando você abrir os seus olhos, a notícia chegará: Deus, Ele já fez. Porque eu sei que hoje você vai dormir de forma diferente.
Eu sei que hoje Deus vai te pegar nas madrugadas. Eu sei que hoje o Senhor, Ele vai te incomodar e você vai fazer algo diferente no seu quarto. Eu sei que esse quarto se tornará o seu quarto de guerra hoje. Eu sei que hoje vai ter batalha nesse quarto, mas amanhã, quando você acordar, a notícia chegará. O anjo resolveu a parada para você. Ah, meu irmão, se você quer nisso, dá glória a Deus e diga: eu recebo o Senhor. Aleluia. O texto diz que o povo se levantou de manhã. Quando o povo se levanta e sai para guerrear, o povo olha e a Bíblia diz que só havia cadáver. O inimigo da sua alma já está debaixo dos seus pés. Quando Senaqueribe viu isso, a Bíblia diz que ele fugiu. Vai se levantar 1000 na sua direção, mas os 1000 vai cair do seu lado. Se prepare. Balance esse crente pentecostal e diga assim: se prepare. Quando você acordar amanhã, sabe essa guerra? Diga ele: sabe essa guerra? Sabe essa ameaça? Sabe essa notícia ruim que chegou para você hoje? Balance ele aí e diga assim: pelo amor de Deus, se prepare, porque amanhã, quando você acordar, quando você acordar, Deus já vai te dar uma boa notícia. Eita, Ele está aqui nesse lugar. Oh, meu Deus. Você crê nisso? Aleluia. Eu quero terminar contando essa história para a gente adorar o Senhor. A história é o seguinte: um homem, ele recebe um aviso. A cidade que ele morava era uma cidade que estava ameaça de um tsunami. Um terremoto aconteceu e o tsunami estava vindo. E aí a cidade entrou em alerta. Olha, todo mundo precisa evacuar, todo mundo precisa fugir. Sai daqui, sai daqui. Os vizinhos bateram na porta dele e disseram: ô, meu irmão, só você não está sabendo, nós precisamos fugir. Aí ele diz: eu sei que Deus vai me ajudar. Eu vou orar e Deus vai me ajudar. Eu vou para a igreja e Deus vai me ajudar. Eu vou ler a Bíblia e Deus vai me ajudar. Deus, eu sei que o Senhor vai me ajudar. A água chegou na cidade e foi começando a subir. Aquele homem entrou em desespero. Ele foi para o telhado da casa e ficou lá em cima. E a água foi subindo. E ele dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Fala comigo. Aí veio um jet ski de pessoas e viu aquele homem em cima do telhado. Disse: ei, desce, eu vim para te salvar, eu vim para te ajudar. Ele disse: não, eu sei que Deus, Ele vai me responder, Deus vai me ajudar. E a água foi subindo, já em cima dos telhados, foi subindo nos seus pés. E aí aparece um helicóptero da cidade e vê aquele homem já no desespero. E eles lançam a corda e dizem: vem conosco, a gente veio te salvar, a gente veio te livrar. E ele diz: não, eu sei que Deus, Ele tem uma resposta, Ele vai me salvar. A água foi subindo, tomou aquele homem. E ele não resistiu, morreu. Chegando no céu, ele vai diante do Senhor e ele diz: Deus, eu vim aqui para o Senhor me explicar. Eu orei, eu estava na igreja, eu busquei, eu li a Bíblia e eu disse: o Senhor vai me salvar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai falar comigo. Deus disse: meu filho, eu mandei os vizinhos, você não viu? Eu mandei um barco, você não viu? Eu mandei um helicóptero, você não viu? Eu fiz a minha parte, mas você não estava atento à minha voz. Deus está falando com você aqui. Não se iluda com esse mundo. Salvação da sua vida, da sua casa, só em Deus. Abra os seus ouvidos, porque Deus está falando com você.